Oi pessoal, hoje a gente está aqui para conversar um pouco com o professor Bauru sobre a perspectiva das engenharias, das ciências de dados, se isso aí conversa ou não conversa com administração, empreendedorismo e inovação. Tudo certo, professor Bauru? Tudo certo, Bauru? Como é que tá? Tudo bem, Zé? Como é que Tudo tá? tranquilo? Prazer estar conversando contigo aqui com os alunos. Valeu! Cara, eu trouxe aqui pro pessoal, a maioria te conhece, né? Mas pro pessoal poder, que não te conhece, pra gente balizar, né? Então, o Bauru, né? O professor Vinícius é bacharel em engenharia de computação pela FURG, mestre em engenharia elétrica pela UFSC e doutor em engenharia elétrica pela URGS, né? E atualmente é professor do C3 da FURG, trabalhou como diretor de inovação e tava lá quando um monte de coisa criou, né, Bauru? Um monte de coisa que surgiu assim, tu tava lá, cara. A diretoria de inovação tecnológica, a gestão de propriedade intelectual, a própria questão da incubadora lá, cara. Um monte de coisa tava junto, né, na gênese do negócio. E atualmente é coordenador do curso de engenharia de automação. Bauru, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Vai ser muito legal te ouvir, assim, ouvir um pouco das tuas ideias, um pouco dos teus contrapontos em cima do que a gente tá batendo um papo, viu? E aí, se quiser dar um oi pro pessoal, fica à vontade. Legal, Zé. Boa te parabenizar por essa iniciativa, assim, porque eu acho que um dos pontos que faltam realmente é essa integração. Eles conhecerem, entenderem por que essa disciplina tá ali, né? Por que ela faz parte da formação deles enquanto engenheiro. Engenheiro, engenheira, né? Qualquer que seja a habilidade que eles venham a ter. Ou bacharel, como o caso de sistemas de informação também, né? Só para falar um pouquinho aí dessa caminhada, quando tu fala atualmente professor do C3 FURG, eu estava na comissão que criou o C3 e eu sou professor aqui na FURG desde 2002. Né? Vai Então esse fazer 20 atualmente já anos, levou cara. Vai algum fazer. tempo aí de universidade. Se considerar o meu tempo de estudante já, desde o antigo CTI, eu estou há 30 anos na FURG. Meu Deus. Na verdade, nós aprovamos a criação da diretoria de inovação em 2012. Antes eu era diretor de pesquisa da universidade, e junto com o Danilo Aé, professor de pesquisa e pós-graduação, a gente fez a gestão do professor Kuzan, foi aprovado essa mudança, essa estruturação. Aí eu assumi a diretoria de inovação e a gente tinha como meta estabelecer aí a incubadora de empresas, né? O escritório a parte de propriedade intelectual já tinha um pouco antes, que era, antigamente tinha o NIT, né, Núcleo de Inovação Tecnológica, que foi estabelecido por força de lei, acho que em 2005, 2006, por aí. Mas ainda era uma coisa burocrática, não tinha articulação com nada, então o nosso desafio era fazer criar esse espírito, esse ambiente dentro da universidade de forma coordenada para que fosse possível fazer todas as ações. E eu destaco aí um pouco antes, em 2010, quando começou a criação, efetivamente, se começou a trabalhar e se criou no papel o Ocentec. Foi na nossa gestão ali que a gente puxou essa frente de estabelecer um parque tecnológico. Enfim, demorou um pouco a parte de estruturação, a parte de amadurecimento da instituição enquanto um ambiente que entenda o que é um parque tecnológico. Aí vem a incubadora, vem todo o movimento de trabalhar com os professores, com os alunos, né, para que se crie esse ambiente todo, que se entenda o que a gente quer dizer com inovação e empreendedorismo. Né? E aí, só para dizer um pouquinho dessa colocação histórica dentro da universidade, que os alunos chegam hoje e veem essa estruturação toda, o Ocentec, a incubadora, a empresa júnior, tudo pulsando, tudo chamando eles para as atividades e não Não, entendem não que isso sabe, né, o bastidor da coisa. precisa ser trabalhado, precisa ser construído, né? E assim, Bauru, eu estudo na FURG desde 2013, né? Agora é mestrado, agora eu voltei para dar aula. Então eu vi o movimento acontecendo, assim, e foi um trabalho quase de formiguinha, né? Porque eu me lembro de vocês indo e sensibilizando sobre a importância, depois voltando para mostrar o que ia ser feito.
Então, assim, não foi uma coisa que nasceu, né? Foi uma coisa que foi muito bem criada, né? Com muito esforço da parte de vocês, assim. Hoje a gente vê isso e não tem noção, né? Porque a gente vê, quando uma coisa nova, é muito fácil ela começar mal, de cima para baixo, e daqui a 2 anos esquecer, mudarem as pessoas e não está estruturado, né? Então, nosso maior desafio era estruturar e fazer acontecer. Então, a gente estava atuando nas duas pontas, né? Porque tem uma série de regramentos, de documentos, de formalismos burocráticos que a gente precisava fazer, né? E não adianta, como em qualquer espaço, quando surge uma coisa nova, tá? Ela vai tomar espaço. Se ela vai tomar espaço, vai ter disputa. Uhum. Se vai ter disputa, vai ter distensão, vai ter discussão, vai ter dificuldades. Então, a nossa estratégia era tentar diminuir essas dificuldades que viessem a ter, do ponto de vista formal, burocrático, ocupação de espaço, né? E não só espaço físico, mas também espaço físico, né? Uhum. Mas ocupar espaço dentro do ambiente. Então, isso era uma disputa que a gente tinha que fazer, uma disputa no sentido de que, temos que marcar o nosso espaço, temos que sensibilizar, temos que trazer pessoas para apoiar a nossa ideia. Não é uma coisa nossa, é uma coisa que a gente entende importante para a comunidade, né? Então, todo esse trabalho de ir em cada unidade acadêmica, visitar os cursos, chamar os alunos, chamar professores, tinha que ser feito para poder sensibilizar e trazer pessoas para trabalhar conosco, né? Para apoiar a ideia, para entenderem, enfim. Acho que conseguimos fazer, com certeza, né, de certo modo, razoavelmente bem, né? Tanto que hoje mudaram as pessoas, mas continua tocando, continua crescendo e se estruturando e cada vez mais fazendo bem para a instituição. Com certeza, e hoje em dia, né, a gente tem ali, por exemplo, a questão do próprio parque, né? O parque já é um símbolo aí produtivo para a região. Nos mapeamentos que a gente faz de potencial produtivo, potencial inovador, o parque é um grande potencial, né? Bauru, deixa eu avançar aqui contigo, senão a gente vai ficar contando a história. Eu gosto de falar, né? Então, professor, né? O professor gosta de falar. Cara, eu quero entrar contigo já direto, tá? Eu trouxe aqui esse texto da entrevista do Barreto, que ele fala assim, que os grandes desafios industriais, tipo produção de escala, baixo custo, segurança operacional, tudo isso precisa da automação industrial para dar suporte para os administradores. Então, assim, o administrador e o engenheiro de automação, pelo menos, né, eles vão ter que conversar de alguma forma. E, cara, eu queria te perguntar o seguinte, né? Dentro da grade do curso de engenharia de automação, a gente tem 2 disciplinas de administração, né? Uma de gerenciamento de empresas, uma de administração. Mas os estudantes eles fornecem uma grande resistência aí para estudar isso, tentam de alguma forma contornar, desviar, né? Não serem imersos, vamos dizer assim, na temática da administração. E eu queria te perguntar por que a gente tem tanta resistência dos estudantes para abraçar o estudo de administração? Bom, primeiro eu vou tentar dizer o que eles acham, o que eles pensam, tentar me levar lá a 1998 e ver o que eu pensava lá. Justo. Quando eu tive essa disciplina em engenharia de computação. E aí é simples, porque eu quero ser engenheiro, eu não quero ser administrador. Eu tenho coisa mais importante para fazer, que é os meus trabalhos, as minhas atividades técnicas, na qual eu quero me formar, e não ficar aqui perdendo tempo com esse blá 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 de administração. Tá? Muito possivelmente seja esse mesmo pensamento que eles têm hoje. Tá? O que eu hoje posso pensar de diferente sobre isso? Né? Primeiro, que talvez essa disciplina esteja mal colocada no 4º ano. Tá? Realmente, ela é básica no momento que eles estão aprofundados já no curso, mais maduros na sua formação. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja um momento que eles têm condição de entender que é muito importante para a formação deles saber como é que funciona. Porque dificilmente esses engenheiros, esse pessoal que vai trabalhar na indústria, um pouco menos para quem vai trabalhar na parte de software, precisa, o cara vai estar numa indústria, vai estar numa empresa e precisa saber como é que funciona.
Porque a gente não se dá conta, às vezes, assim, que, ok, a gente faz automação, a gente faz software, para quem? Para quê? Quem vai vender? Quem vai consumir? Quem vai produzir? Quem vai pagar os impostos? Quem vai fazer essa parte toda para eu poder só fazer o que eu gosto? Né? Então, precisa entender, precisa ter essa habilidade de poder conversar com outros profissionais e passar para eles o que tu está fazendo, o que tu está entregando, e também para receber orientações e entender o que tu tens que mudar no teu processo de produção. Tá? Às vezes eu acho, e aí eu já te falei isso, né, que às vezes a maneira como é dada também às vezes atrapalha. Porque realmente não é interessante eles saberem usar as teorias que estão por trás da ciência social, enfim, todo esse aspecto básico, mas coisas do dia a dia, coisas, experiências que eles talvez venham a ter. Eu sei que é difícil a aplicação, fazer... né? A aplicação daquilo ali. Porque fica muito vago, né? Às vezes eles entenderem que o fato deles pedirem a compra de um motor ou de um sensor que não tem no depósito ou que não tem no setor de instrumentação, que eles precisam pedir para o almoxarifado. Só que esse pedir para o almoxarifado implica estar dentro de uma estrutura. Tem um almoxarifado que vai fazer a compra, que não vai fazer a compra de um elemento, precisa comprar um lote para que saia mais barato, para que possa negociar com o cliente, com o fornecedor, emissão de nota fiscal, enfim, todo um processo que é transparente para ele. Ele quer ter o sensor ali, o motor, para poder fazer o que ele quer. Mas às vezes precisa conhecer, porque daqui a pouco ele, engenheiro, vai ter que estar fazendo essas compras. Uhum. Né? Porque entender talvez esse organograma da empresa, né? Eles não conseguem ter esse feeling tão de graça. Porque uma coisa que eu falei muito com eles, Bauru, não querendo te cortar, mas pra gente balizar, foi questão de entender o fluxo, né? Entender o fluxo. Quem é que comanda quem é que direciona quem, de onde vem a ordem, como é que a ordem passa pela organização. A gente também falou sobre questão de unidade de direção, então tu tens, sabendo para onde tu vai, tu tens apenas um chefe, um comando funcional, tu não pode ter uma dualidade de comando. Muitas vezes isso também é um problema, né? Tu tem um monte de chefe para mandar no mesmo setor e acaba que o setor vira uma bagunça. Então, assim, existem algumas coisas bem básicas, e eu tô falando contigo de administração de 1910 aqui, tá? De 100 anos atrás, o básico do básico mesmo. Que muitas vezes não fica claro para eles, né? E aí quando não fica claro, a gente vai ter um monte de problema depois de onerosidade da própria empresa, de não entender o mínimo de fluxo, não vai conseguir, no mínimo, conseguir a sua compra aí do motor como tu colocou, né? Embora eles já tenham essa experiência, porque se tu olhares, vamos pensar assim, como é que funciona o organograma, iniciação científica, bolsas de pesquisa em projeto. Entra o menino do primeiro ano, a menina do primeiro ano, tá ali ajudando, não sei o que, ela obedece a quem? Alguém do segundo, terceiro ano que está mais responsável por aquela tarefa. Dificilmente ela vai estar ligada diretamente com o pesquisador geral daquele projeto. Aquele pesquisador está conversando, talvez, com outros colegas professores que façam parte da equipe, que esses têm os alunos de mestrado que vão coordenar, que tem os seus alunos de quinto ano fazendo o projeto de graduação, que tem ali alguns alunos bolsistas soldando fio, fazendo implementação. Então, já existe uma hierarquia implícita nesse trabalho. Claro, não foi formalizado, olha, existe um organograma do fluxo de pesquisa, uma coisa mais informal, mas já existe. E isso é administração. Sim. Entendeu? Eu dizer que daqui a 15 dias, daqui a uma semana tem reunião que eu vou pedir, não sei o que tem que me entregar. Isso é organograma, isso é fluxograma de trabalho. Isso é uma organização não empresarial, que não é uma empresa, mas é uma organização de trabalho. Formal, é uma organização formal. É uma organização de trabalho. Sim, a gente está numa sociedade de organizações, né? Não tem o que fazer.
Todas as organizações conversam umas com as outras e a gente está inserido nisso. Só que às vezes o mínimo de conhecer e de entender a estrutura pode facilitar um pouco a vida deles, né, Bauru? E aí eu já digo assim, porque na nossa época a engenharia e as ciências elas eram baseadas em conteúdos. Tá? Então eu tinha que cumprir um mínimo de conteúdos para poder ser engenharia. Tá? Hoje mudou. Acho que o ano passado, com a nova lei de diretrizes básicas da engenharia, isso mudou. Passou a ser por competências e habilidades. Uhum. Tá? Bom, o que muda isso? Só o nome? Não. Porque hoje eu tenho que dar para os meus estudantes uma competência de relações interpessoais. Eu tenho que dar a eles, que antes eu não precisava, era só eu encher de conteúdo, e aí cada um se vira e vai como quer. Tá? Hoje a gente tem que estar prevendo que os alunos tenham essa competência e essa habilidade de lidar com outras pessoas. E como que a gente pode fazer isso? Como que eu entendo isso? Bom, para eu entender isso, eu preciso entender uma organização. E aí entra o que a gente está conversando. Preciso saber, preciso conhecer isso, né? Preciso desenvolver essa habilidade de olhar para essa organização, mesmo que não esteja desenhada. Sim. Entender onde tu tá inserido, né? O Bauru, Exato. Uma coisa que tu falou aí das relações interpessoais, né? É uma coisa que eu venho falando com eles desde o início, assim, da disciplina, todos eles, na realidade. Que, assim, a técnica, o pessoal já tá manjado, né? Tu vê ali que o pessoal já dialoga, já tem essa competência para resolver os problemas aí do que a técnica pede. Mas muitas vezes tu pede para eles expressarem e daí já não sai, entendeu? Não sabe expressar, não sabe explicar para alguém que é leigo ou para alguém que vai comprar aquela solução, vamos dizer assim, né? E a Não gente sabe mostrar o valor daquela solução. não sabe mostrar o valor. Aí, até tem um caso engraçado, eu cheguei a te comentar, que eu propus para eles fazerem um podcast, né? Que era uma ferramenta de comunicação, fazer uma relação aí pro podcast, um jogo bem rápido até. E o pessoal disse que não ia fazer, que preferia prova. Então eles preferiam colocar ali no papel a escrita da prova do que produzir um áudio, né, de voz, o verbal. E aí essa fuga deles eu fiquei pensando, sabe, porque o interpessoal tava ali, né, podia ter usado da ferramenta, mas não, eu prefiro aquela coisa bem formatada do que era antes, não quero me envolver com novas ferramentas, novos designs aí de comunicação. Ô, Bauru, eu puxando isso aí, cara... Não, pode falar. Não, avança que a gente vai conversando, a gente vai fazendo a ligação aí. Cara, aqui, ó, daí eu trouxe essa pesquisa da Dias também, que é o seguinte, ó, que ela provoca, né, que se é contraditório ou não dizer para um engenheiro pensar como um designer, porque o engenheiro, ele é um grande desenhista do seu projeto, né, do que for a atuação dele. Mas só que o desenho, a forma de desenhar, tem mudado muito com a perspectiva do design thinking, né, essa nova forma de desenhar de forma integrada, colaborativa. E aí, fazendo um link com o que eu te contei agora no slide anterior, do pessoal fugir aí da integração e da comunicação de forma mais geral, né? Se essa perspectiva de design thinking, ela pode ser uma oportunidade para o engenheiro que está saindo da faculdade agora, né? Está saindo da graduação, ou se ela pode ser uma pedra no sapato, se o cara tem essa perspectiva de, não quero ser incomodado com ferramentas de comunicação. Será que o design thinking, que é o que o mercado está pedindo, né? Será que isso aí vai ser uma pedra no sapato desse cara? Então, eu acho, tá, que não é errado pedir para um engenheiro a pensar como um designer. E aqui pensando o designer não como alguém que pensa a estética. Uhum. Não como alguém que pensa um layout bonito ou uma coisa que agrade do ponto de vista subjetivo para venda, né? Que aí seria o design como a gente está acostumado a pensar, uma coisa mais redondinha, uma corzinha, o que atrai mais. Talvez isso eu acho que não seja adequado porque não tem formação. Existem outras profissões que têm muito mais competência e habilidade para isso. Tá? Pensando enquanto formação geral, claro que se a pessoa tem uma predisposição, um talento, uma facilidade, pode fazer, não é isso. Mas pensando enquanto formação, enquanto capacitação profissional. Tá?
Mas, quando eu penso num design, eu posso estar pensando numa solução, em como gerar aquela solução, como validar aquela solução. Aquela solução, ela responde a um anseio de quem está projetando, ou ela responde um anseio para quem está sendo projetado? Esse é um grande problema, né? Às vezes a gente gosta de fazer uma coisa e faz porque gosta, e aí depois quer dizer que aquilo ali tem valor para todo mundo. Eu passo por isso, às vezes, vários colegas, professores passam por isso, a gente gera, estuda uma coisa, e daqui a pouco acha que aquilo ali vale $1 milhão, né? E daqui a pouco não vale, porque não é interesse para os outros, não tem valor para os outros. E quando tu passa a pensar no engenheiro que está lá pensando uma solução que vai resolver o problema de um cliente, ou seja, um cliente, um outro setor da indústria, seja o cliente, um outro parte de um software que a empresa está desenvolvendo, ou um cliente efetivo cliente que vai faturar no fim do mês. Tá? Mas esse engenheiro ele tem que estar acostumado, ele tem que estar preparado para fazer esse design, porque hoje, diferente de outros tempos, tu consegue acelerar esse processo. Tu tem ferramentas para isso. Tá? Toda a parte de design thinking tem todo um método ali que é super rápido, de 1, 2 dias, 3 dias tu fez uma tarefa que antes tu ia levar 15 dias de planejamento, e de pensamento, e de reflexão, exatamente porque tinha uma outra organização na empresa. Então, o próprio estudo de administração, ele amadurece, evolui, e vê que hoje em dia, para grande parte das empresas, não funciona mais aquela estrutura. Tem que estudar, tem que olhar outra maneira de trabalhar. E aí vem aquilo que a gente está falando das competências e habilidades. Porque quando tu vai com uma prancheta de projeto, é tu que está pensando, tu que está fazendo a tua reflexão ali e tu entrega o teu projeto. Quando tu vai para uma rodada de design thinking, tu está interagindo com os diversos atores daquele projeto. Tá? Tu precisa enxergar e pensar como aquela pessoa está enxergando e pensando, ou o mais próximo possível. Tu tem que tentar ser empático com o outro. Tem que te colocar na posição do outro para tu poder entender o que está acontecendo ali e ver se faz sentido ou não. Então, nessa perspectiva, eu coloco essas questões, design thinking, métodos ágeis e relações interpessoais, como era tu aprender inglês na década de 80, 90. Mas será que precisa mesmo? Não sei o quê. Que bobagem. Todo mundo aqui trabalha e se criou só falando português. Precisa isso? E hoje é impossível tu pensar não saber inglês. Então, daqui a 5 anos, tu tentar entrar no mercado de trabalho sem ter feito nenhuma dinâmica dessas, é impossível. Obrigatoriamente tu vai fazer. Ali na década de 90, início dos anos 2000, tinha aquelas dinâmicas de grupo, então o pessoal simplesmente entregava o currículo, aí passou a ter que fazer entrevista, dar mãozinha, eu quero ser engenheiro, entende? Mas hoje não, todo mundo sabe que vai enfrentar uma situação dessas e já se preparou. Sim. Então eu acho que faz parte das competências que o engenheiro tem que ter. E o recrutador, né, é como eu sempre penso, né, Bauru? Acho que de repente tu pensa como eu, assim. Cara, o recrutador não tá interessado na técnica desses caras, porque ele sabe que a técnica tá atestada, sabe? O cara vai dizer que fez aí engenharia, sei lá, de computação, pela FURG. Pô, esse cara penou na mão de um monte de professor, de um monte de disciplina, esse cara sabe fazer. Só que muitas vezes o que falta é o soft skills pra esse cara. Ele precisa medir de alguma forma se o cara sabe interagir, se o cara sabe falar, se o cara sabe conversar, se expressar, pedir ou não pedir. E aí é por isso que tu falou, eu achei engraçado dar a mãozinha, mas aí precisa ter uma dinâmica aí de integração, alguma coisa pra ver como é que o cara se comporta, entendeu? Numa situação em que ele é pressionado, numa situação em que ele precisa de uma solução rápida. É isso que um recrutador tá interessado. Porque também tem uma questão importante envolvida, né, Bauru, que é o seguinte: muito dificilmente o recrutador vai ser um engenheiro. Um recrutador não vai ser um engenheiro. O recrutador vai ser ou um próprio administrador mesmo,
ou às vezes um psicólogo organizacional, ou às vezes um gestor de RH, né, de recursos humanos. Então, assim, eu sei nada de engenharia, sei nada, não tenho mínima concepção de engenharia, mas eu sei ver se o cara sabe se comunicar. E é isso que eu preciso que ele me mostre quando ele chega para uma entrevista, né? E é isso muitas vezes que o pessoal peca em não conseguir mostrar. Eu acho que é mais ou menos isso que estavas querendo dizer também, né? É isso aí. Tem que estar preparado. E técnica, cara. Técnica, eles formam o que eles querem, porque poucos somos as empresas que querem alguém com liberdade de pensamento. Uhum. Eles querem alguém para entregar, para cumprir, para responder. E para isso o cara tem que aguentar pressão, tem que ter criatividade, tem que ter não sei o quê, mas do ponto de vista técnico. Tá? Então, isso eles formam. Se o cara tem estrutura lógica, capacidade de reação, se o cara tiver outras habilidades, né, a técnica eles formam. Né? Porque a gente já deu a base, como disseste. Aqui, os nossos egressos, eles podem não ser especialistas em uma ferramenta, mas têm capacidade de aprender qualquer ferramenta. Que aí é a empresa que vai dizer qual que eles vão aprender. Aprofundar. E para isso tu precisa de capacidade. Né? Perfeito. Bauru, deixa eu avançar contigo aqui, cara. Olha só. Eu trouxe a questão do design thinking não só como competência para fora, né, do mercado, mas como uma metodologia de ensino-aprendizagem que vai ensinar a perspectiva do que a gente espera, né? De um profissional aí que tem essa noção corporativa de resolução de conflitos, que sabe buscar, conceber novos produtos, novas soluções. E aí eu te pergunto o seguinte, essa competência, né, o buscar por essa competência interpessoal, como tu trouxe, né, de repente, e essa forma de pensar, thinking, essa busca ela precisa vir do estudante de forma voluntária, ou tu acha que ela precisa ser entregue por a gente de uma forma da academia? A academia tem que instigar o estudante. Como é que tu vê essa questão dessa construção? Assim, nada que vai te dar competência se tu não quiseres. Então, o princípio de tudo parte da vontade da pessoa. Tá? Tá. Então, que eu vou ter que me virar num certo sentido. Tem que identificar se tu tens aquele desejo de aprender alguma coisa. E aí, não só design thinking como competência. Né? Matemática. Cara, se tivessem feito outras abordagens na escola básica, talvez as pessoas gostassem mais de matemática. Tá? Literatura. Em vez de... Na minha época de literatura, eu tinha que ficar decorando autor, data e período. Ler aquela carta do Pero Vaz de Caminha, da descoberta do Brasil, aquele troço pavoroso. E daqui a pouco tu perde a capacidade da literatura de ler um livro e refletir a mensagem daquele livro e o que te impacta. No aspecto de pessoal, empatia com aquele personagem, entender os dramas que vivem aqueles personagens, quais dramas daqueles tu vê na vida real, enfim, fazer essa relação. Fazer o link, né? Mesmo como lazer. Porque não me interessa saber se Pero Vaz de Caminha escreveu a carta ou não, mas que daqui a pouco nem foi ele que escreveu, foi obrigado a escrever, ou escreveu porque mandaram ele, senão iam decapitar ele. Sabe? Essa relação história, literatura, geografia, sociopolítica se perdeu. Então, vira decoreba. Então, voltando ali nas habilidades, eu acho que tem que ter vontade do estudante. Mas eu não quero isentar também o lado da formação, do curso, da escola e da universidade. Né? A gente tem que propiciar espaços e oportunidades para que o estudante identifique essa vontade e possa buscar essa competência. Não adianta eu dizer para ele, tu tens que buscar a competência e eu não oferecer nenhuma atividade durante os 5, 6 anos dele aqui dentro para que ele possa descobrir isso. Entende? Então a gente tem que fazer mudanças também. É um desafio para o estudante, toda essa mudança rápida, mas também é um desafio para a instituição ter que mudar toda a sua estrutura, tentar adequar
conhecimentos e essas dinâmicas novas tecnologias, porque assim, ó, eu não falei a data que eu me formei só para dizer que eu sou velho. É só professores fomos formados numa outra realidade. Fizemos primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado, com uma outra realidade. Agora, tu imagina a rigidez de uma pessoa formada há tanto tempo assim, para querer agora que ele mude o jeito dele da aula, o jeito que ele entende ensino e o jeito que ele entende a pessoa aprender engenharia. Com certeza. Então, às vezes, a nossa dificuldade ela é maior com os colegas professores do que com os estudantes. Com certeza. O Bauru, uma reflexão que eu tenho feito muito nos últimos dias é o seguinte, ó. Que é muito... Não sei se tu concorda comigo, mas é muito fácil pegar aqui, abrir um slide no meu PowerPoint, aí printar uns gráficos, uns textos, colocar aquilo ali e ir pra aula. Muito fácil, entendeu? Vou ali discutir, bater papo com eles e tá tudo certo. Mas agora, preparar um material que instigue, que provoque, tipo, tirar o cara da sala de aula, trazer o cara pra conversar aqui com o coordenador de curso, fazer o cara fazer uma atividade que não é uma decoreba, um texto. Cara, dá muito trabalho mobilizar uma ferramenta. Eu vou pegar esse teu gancho aí, dá muito trabalho. Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Porque é muito mais fácil, pra mim, era muito mais fácil corrigir uma prova, entendeu? Pô, dá uma pra prova, mim, trancou aqui. Ih, voltou? Voltou. É muito mais fácil pegar uma prova do cara e corrigir, botar que tá certo ou que tá errado, vida que segue, entendeu? Mas mobilizar esse cara pra uma dinâmica em que ele se sinta provocado dá muito trabalho pra mim. Dá trabalho pra ele também, né? Mas... Eu tenho certeza que os alunos estão concordando contigo agora, que o professor deveria fazer essas mudanças todas, né? Tenho certeza, acho que 110% está concordando contigo. Tá? Eu não sei, não. Agora, eu vou pegar aquele gancho que tu fez quando tu fez a proposta de não ter prova e fazer um podcast. Uhum. Qual foi a reação? Bah, cortou aqui. Ele já está acostumado, ele viveu a vida... Bauru, cortou, deu um baita no bug. Tu falou assim, qual foi a reação? E aí cortou. Tá, voltou agora? Voltou. Tá. Então, qual foi a reação deles? Cara, os caras se mobilizaram pra não fazer. Pra não fazer. Esse não fazer significa o quê? É autodefesa. Eu vou ficar aonde eu tenho domínio de terreno. Eu já sei que uma prova funciona assim, assado, são algumas questões. Sim. Tá cortando, né? Não, mas eu tô te ouvindo, pode falar. Oi? Deixa eu só trocar aqui, eu acho. Então? Voltou. Tá, eu troquei aqui uma coisa. Então, eles preferiram a zona de conforto. Eles preferiram aquilo que eles estão acostumados. E a mesma coisa o professor. Que não vai fazer isso porque ele não está acostumado. Ele não vai chegar e botar um slide preto e branco para todo mundo ficar rindo porque ele não sabe usar o Google Drive, que não sabe usar o Canvas, que não sabe usar uma outra ferramenta. Porque aí todo mundo espera um youtuber. Né? Porque tem que ter a luz, tem que ter a luzinha de LED, tu tem que colocar o microfone de lapela, tem que preparar o teu rosto, tem que ficar sempre nesse ângulo, tua comunidade. Cara, eu tô há 3 gerações atrás disso. Entendeu? Na minha época, o que tinha de colorido era giz em barra com outra cor, entendeu? A transparência, quando imprimia colorido. Assim, pra tu ter uma ideia, e aí vem a história, tu ser velho tem algumas vantagens, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto... tinha aqueles retroprojetores, vocês lembram? Uhum. Que era que tu escrevia na lâmina Isso. e botava e projetava, né? Tinha uma luz, uma pegava folha, um espelho e jogava lá, né? Aí apareceu o primeiro projetor de computador. Uhum. O que era? Era uma tela de vidro que tu botava ali e botava em cima
do retroprojetor. Tá? E conectava aquilo ali na saída de monitor do gabinete. Ah, ele reproduzia da tela, da própria tela. Ele era um monitor vazado, tipo a transparência. Chegava ali e jogava. Entendi. Meu Entendeu? Deus. Então tu tinha dois equipamentos para fazer. E aí tu trocava de tela, aí tinha o PowerPoint. Entendeu? Mas os professores não sabiam usar. Quando dava algum problema, quem resolvia éramos nós, alunos. Entendeu? Então, esse exemplo da proposição do podcast e eles não quererem é o mesmo paralelo de os professores serem questionados, apresentar aos professores, façam diferente, façam um podcast da aula de vocês. Aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu slidezinho aqui, 2 horas falando, vocês que se virem. Entende? Então, tem que partir do estudante. E aí entra uma questão assim, ó, tu entender essa pessoa que está na sua zona de conforto e tem medo de... Não se estuda isso na engenharia. Então tu quer dar o quê? Tu vai dar uma retada até funcionar. Em vez de ter uma abordagem mais pessoal, mais humana, né? Para que aquela pessoa se sinta confiante em fazer a mudança. Então, ou tu vai sensibilizar o cara, e se não funcionar a sensibilização, tu vai dizer, não, é isso, é o que tem e deu, tem que fazer. E não tem que fazer, tu vai, né? Só que, assim, eu vejo isso como uma via de mão dupla, né, Bauru? Eu acho que, assim como o professor ele tem que sair da zona de conforto dele para propor, o estudante tem que sair da zona de conforto dele para assumir, né? Porque não adianta um fazer o esforço e o outro não fazer e vice-versa, né? Mas, muitas vezes, sim, essa questão da competência soft, tu falou uma coisa muito importante no início, né? Que o cara tem que estar disposto a aprender. E aí, se o cara não tá afim de aprender, tu não faz nada, entendeu? Com o cara que não tá afim, tu não faz nada. Então, muitas vezes falta, assim, faltam os dois lados, né, Mauro? Faltam os dois lados. Mas é uma reflexão para se fazer aí. Quando se for repensar... A comunicação, ela precisa dos dois lados, né? Porque aquilo que eu tô falando, precisa alguém para ouvir, e o que eu tô falando, eu não sei se é o que tu tá entendendo. Sim, tem isso. Né? Então, fazendo esse análogo aí, a gente tem que ter a interação, tem que ter a ida e a volta para poder chegar num ponto comum. Com certeza. E aí tem uma questão, tá, também, que é a questão de poder. Nesse modelo medieval, de um professor na frente, deter o conhecimento, explanar para os alunos e cobrar deles ao final, isso dá poder para o professor. E uma vez que uma certa parte da sociedade, aí essa parte da sociedade é a parte professor, uma vez que uma parte detém poder, ela não quer abrir mão de poder. Isso é psicológico, isso é sociológico. Sim. Ninguém quer abrir mão desse poder. E aí tem que haver a mudança de cultura que leva a isso. A gente poder chegar numa sala de aula e sentar e apresentar, claro, a técnica, os procedimentos, como funciona, mas daqui a pouco eu não precisar estar em pé lá na frente. Sim. Enfim, outras dinâmicas, aprender dentro de um projeto de iniciação científica com outros alunos, com outros professores e tirar dúvidas, entende? Então existem várias maneiras de se poder fazer isso. Uma construção coletiva, né? E comprometimento dos dois lados. Com certeza. Eu colocaria três, né? Eu colocaria três. É o aluno, é o professor e é a instituição que tem que estar preparada organizacionalmente para isso. Concordo contigo. Sem o tripé não vai funcionar, né? Não, tem que ter atrito, senão não anda. Ô, Bauru, deixa eu avançar contigo aqui. Eu trouxe aqui 2 gráficos, cara, que é o seguinte, ó. Esse estudo aqui é do Ribeiro... não me lembro do nome dos autores, mas assim, eles estudaram o impacto que teve os estudantes do curso de Engenharia e Automação do Cefet, lá de Minas, tá? Quando eles tiveram essa disciplina que é Tópicos em Empreendedorismo e Inovação.
E aí o estudo dos caras foi o seguinte, ver qual era a predisposição que os alunos tinham de empreender, de inovar, de ter esse contato antes de terem a disciplina e depois de terem a disciplina, né? E aí tu vê que antes é o azulzinho, os caras têm uma boa percepção, uma regular, ou nenhuma percepção, nenhuma vontade, né? Mesma coisa, aqui do lado de cá empreendedorismo, do lado de cá inovação. Aí os caras têm contato, tu vê que migra, né? A galera vai tudo para um lado de excelente, de bom. Então dá para perceber que há um impacto aí de intenção empreendedora quando tu há uma motivação, uma educação empreendedora. E aí eu trouxe isso aqui para te provocar, que eu queria te ouvir o seguinte. Como a gente está comentando, né? O conhecimento específico, a base, com certeza essa galera está tendo. Mas só o conhecimento específico vai garantir essa galera no mercado de trabalho, será, Bauru? Ou a gente precisa que o cara tenha contato com o Zépica lá dando fundamentos de administração para eles? Então, eu vou começar por esse último termo que tu usou, que já define muito o resto da análise. Tá? Tu falou em mercado de trabalho. Tá? E eu vou te dizer que isso é importante por causa do mundo do trabalho. Tá? Tu entende essa diferença? Tu sabe o que está por trás dessa diferença? Tenho certeza que 90% dos nossos estudantes não faz a menor diferença do que está por trás entre esses dois conceitos. Tá? Então, rapidamente, tentar falar para eles assim, ó, quando eu digo mercado de trabalho, tu busca emprego. Tu busca isso que está consolidado aí, tu vai buscar um emprego no mercado de trabalho. Quando eu digo mundo do trabalho, tá, tu passa a ter liberdade de não só buscar emprego, como também de tu seres o teu próprio empregador. Tá? E talvez tu tenha esse entendimento nessa disciplina, onde tu sempre, falar em empreendedorismo não significa tu ser empresário. Não significa tu ter um CNPJ. Empreendedorismo é uma atitude, né? É uma postura frente à realidade. Tá? Então, se tu começa a perceber isso, tu começa a ampliar o horizonte das pessoas e elas começam a se sensibilizar. Porque eu, enquanto professor, concursado, estável, serviço público, eu sou tão empreendedor ou mais do que aquele empresário que tem o seu mercadinho, que está ali comprando e vendendo a mesma coisa há 20 anos, porque conseguiu o nicho dele de subsistência. Ele é empresário. Não sei se ele é empreendedor. Sim. Entendeu? Mas se tu olhar ali, ó, criação da Cetec, criação da incubadora, criação do curso de gerente de computação, enfim, trocentas outras coisas que a gente está sempre inventando fazer aqui, isso é ser empreendedor. Entende? Então, quando tu passa essa mensagem para os alunos, daqui a pouco eles se sentem mais livres e têm vontade de empreender, inclusive ser empresário. Né? Então, eu acho que quando tu começa a entender que tu tens que buscar o teu lugar no mundo do trabalho, e não apenas tu buscar um pedacinho desse mercado de trabalho, não só buscar um emprego. Claro, pode buscar um emprego, tens toda a liberdade, e se isso te deixa feliz, vai em frente. Mas tem pessoas que não ficam felizes assim, né? E que às vezes nunca foram... aquilo que eu dizia, a gente tem que apresentar as oportunidades para que os alunos busquem os seus desejos. Daqui a pouco, eu nunca fui questionado se eu queria ir para o mercado de trabalho ou para o mundo do trabalho. Opa, mas tem diferença? O que é a diferença? Essa é a diferença. Será que eu me enquadro? E aí tu começa a questionar e, bom, aí cada um faz o voo que quiser. Uhum. Né? Mas então eu acho assim que tem muito a ver, eu concordo com isso, e a gente está tentando colocar isso no curso, né? Mas não é simples. Não é... E ok, para mim, pessoalmente, não adianta só colocar a disciplina, eu gerar um gráfico desses e no próximo semestre não acontecer nada. Sim. Eu tenho que proporcionar isso para eles e criar condições para que eles possam avançar nessa intenção. Entende? Mas concordo perfeitamente com esse resultado e acho importante, especificamente por isso, porque ele te amplia horizontes.
né? A gente amplia conceitos e aí tu enxerga mais longe. Sim. Inclusive na pesquisa, não é pesquisa de dissertação, é que às vezes a gente faz dissertação e ela fica na gaveta, né, Bauru? Ninguém vai ler tua dissertação nunca, ninguém vai ler tua tese nunca. Mas na pesquisa de dissertação a gente mostrou a educação empreendedora e o impacto disso na intenção empreendedora. Que são dois construtos importantes de tu analisar. E isso impacta na vida real, né? Isso não é apenas um construto de pesquisa, não é só uma variável do modelo do Zepka lá. É importante entender isso, porque se tu coloca o aluno em contato com metodologias diferentes, como a gente falou, design thinking, e entender empreendedorismo, entender ferramentas, de repente ele percebe que ele não quer trabalhar para alguém, ele quer trabalhar para ele. Só que ele só vai conseguir ter isso quando ele tiver uma perspectiva de educação empreendedora. E ele só vai ter uma educação empreendedora quando tiver um movimento também na parte dos cursos, dos professores, da instituição, né? E de levar o aluno para isso, né? Porque o choque vai acontecer quando ele estiver lá. Aí ele diz, bah, não quero isso. Ou ele diz, bah, eu quero isso. Então a gente precisa colocar ele, né? E aí me leva para a próxima pergunta que eu quero fazer, tá? Que qual é o papel, então, do estudante? A gente já falou várias vezes do papel do professor, do papel da instituição, mas assim, qual é o papel do estudante diante dessa construção aí, desse perfil de profissional que a gente está esperando lá fora, né, da universidade, fora das paredes aí da universidade? Então, eu acho que o estudante, o papel dele, é ele entender que tudo que a gente oferece para ele são mecanismos. Mas que ele tem que entender e ele tem que se propor a fazer uso desses mecanismos. Porque tu pode ter um aluno que fica assiste a aula, faz o trabalho, faz a tarefa, entrega, tira ali 8, 9, 10, vai bem, tranquilo, boa pessoa, não sei. Mas é um cara apático, é um cara que quando chega no mercado de trabalho fica patinando ali 1, 2 anos e não consegue fazer a ligação daquele conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, com aquele problema que eu deveria resolver lá no trabalho. Tá? Então, eu acho que o aluno ele tem que ser responsável pela formação dele. A gente oferece os mecanismos formais para que ele seja um profissional. É a disciplina, é a aprovação, é a graduação, é o título, enfim, tudo. Isso é a parte formal, isso é com a gente. Mas tem a parte real, tem a parte da vida real, da prática, que depois ele passa aqui 5 anos e ele saiu um profissional na versão 0. Ele vai ter 30 anos de trabalho e ele não pode terminar na versão 0. Então, se ele não aprender aqui que ele tem que constantemente se modificar, e aqui eu não falo só se atualizar, eu falo se modificar, que atualizar tu tem o mesmo perfil, tu só pegou as coisas atuais. Uhum. Tu ficar dominismos, modos de agir, modos de pensar e modos de fazer as coisas. Um redesenho quase, né, Bauru? Exato. Se eu olhar, se eu conseguir fazer esse exercício de memória e enxergar o profissional que eu era lá em 99, 2000, não tem nada a ver com o profissional que eu sou hoje em 2021. Como assim não tem nada a ver? Que bom que não tem nada a ver. Uhum. Porque em 2020 não tinha a internet do jeito que tem, não tinha as comunicações do jeito que tem. Assim, para vocês terem uma ideia, em 2007 eu fui fazer o estágio do meu doutorado, eu fiz no Japão. Lá eu usei cartão telefônico. Eu falava com a minha família aqui no Brasil de um orelhão. Uhum. Porque aqui não tinha muita internet, lá eu tinha condições, tinha acesso. Mas aqui os meus pais não conseguiam se conectar direito, a ligação que eu tinha em casa com a minha esposa era ruim, enfim, não tinha infraestrutura. Então falava, pronto, estava todo mundo bem, todo mundo na sua zona de conforto.
Ainda bem que se mudou, porque hoje tu pega no celular, tu pega a internet, tu conversa com as pessoas, tu Sim. fala, a gente está aqui se comunicando, interesse. Ainda bem que nós temos que mudar. Então, acho que o papel do estudante é esse. Aproveitar esses 4, 5, 6 anos que vai passar aqui, aí eu brinco, né? 5, 6, 7, 8 anos que passar aqui, né? Para tomar conta da sua vida, né? Então, aí a pessoal, cada um decida, mas principalmente a profissional, que nós estamos falando aqui, né? E toque adiante, e assuma isso, e cobre da gente essas oportunidades para ele ser melhor profissional. Porque às vezes a gente também fica acomodado, porque os estudantes só absorvem aquilo e não estão questionando por que não tem outra coisa, por que não faz diferente. Então, essa interação construtiva, não simplesmente para criticar, Sim. ela é muito boa para todos. Né? E acho que esse é o papel do estudante, ele tem que ser crítico. Sim. Com ele e com o curso. Né? Porque, assim, Bauru, ele vai sair dali, cara, e eu sempre penso nisso, né? Eu vivi isso muito na pele, cara. Eu me formei não faz muito tempo, entendeu? E eu saí dentro da FURG, dentro da universidade, aquilo ali é quase assim. Se tu me perdoa a brincadeira, mas parece até um mundo de unicórnios, né? Todo mundo se ama, tá tudo certo. E o professor te ajuda, e tem um monte de órgão de regulação pra te ajudar, pra te organizar. Pô, tu não tem como ir, vai ter um edital de assistência, vai ter tudo. Tu tem como te manter ali dentro naquele mundo colorido que a universidade vai te fornecer, né? Só que tu saiu dali, cara, acabou. Acabou. É tu por ti, tu contra todos, entendeu? E aí o mercado não tá aí pra te ajudar, não tá aí pra te dar nenhuma oportunidade. Muitas vezes tu tem que estar indo assim, ó, na força mesmo, entendeu? Pra conseguir estar te inserindo em espaços. E falta essa percepção muitas vezes. O estudante ele não tem essa percepção porque lá fora não é a universidade, sabe? Lá fora não é o professor que pode não querer te ajudar, mas assim, ele vai ser justo pelo menos, entendeu? O mercado não é assim, o ambiente de trabalho não é assim, ele é injusto muitas vezes. E o cara tem que estar preparado para responder aos desafios, né? Essa que é a verdade. Eu mexo assim, né, com os alunos que se formam, de orgulho da família para problema social. Né? Vira estatística. Se forma, é o filho, a filha, que orgulho da família, não sei o quê, o inteligente, não sei o quê. No outro dia é o desempregado da família. Né? Exato. Exato. E é uma realidade, é uma mudança de papel. Exato. Tem que enfrentar. E aí tu vai escolher carreira. Tu vai escolher carreira acadêmica, vai escolher carreira profissional, vai querer empreender. O que tu vai querer fazer da tua vida? E todas essas perguntas, elas batem na porta um dia depois da tua formatura. Colou o grau um dia. Hoje em dia é online, né? Tu cola grau pelo Meet, no YouTube. Mas antigamente tu ia lá e subia e colava grau. E no outro dia tu ficava naquela... Não sei se aconteceu contigo, né? Mas aquela coisa, e agora? Fazer o que da minha vida, cara? Vou fazer mestrado? Vou empreender? Vou procurar emprego? O que eu vou fazer? E o estudante, muitas vezes, ele não tem essa coisa bem formada na mente. Ele tá vivendo a vida dele, entendeu? E o trabalho aí vai vir e vai dar um recado, né? Vai puxar a orelha. Ô, Bauru, cara, eu trouxe aqui teus contatos. Na realidade, eu trouxe a tua página do C3, ali, né? vinicius.c3.furg.br. Pra quem quiser que clique aqui também no slide, na apresentação, vai cair direto lá. Vou colocar na descrição também para quem quiser te encontrar, e aí ele vai ter tudo, né? Teus e-mails, teu Lattes, se o Lattes estiver ativo, né? Se não tiver caído fora, o pessoal vai acessar ResearchGate para tuas pesquisas, até o Facebook tá aí para quem quiser conectar contigo. E quero te agradecer imensamente, cara, te agradecer teu tempo, teu papo, foi incrível a gente bater esse papo aqui, porque provoca, né? Eu acho que a ideia era provocar e a gente tá saindo bem provocado dessa conversa. Te agradeço, e aí se tu quiser fazer a tua consideração final, fica à vontade. Obrigado, Zé, porque eu acho que é importante esses espaços, né? Aí tu vê que precisa de um professor novo para ter novas ideias, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar, ou acha que não tem efeito, mas uma outra maneira de conversar ela é sempre interessante. Espero que seja útil para os alunos, né? Com certeza, para mim é bom falar, né, sobre o curso,
Eu tenho um carinho muito grande pelo C3, eu sou da primeira turma de engenharia de computação, então a gente criou a engenharia de computação. Começou em 93, 94, engenharia de 94 começou. 94. Nós começamos. Eu fiz parte da comissão que criou a engenharia de automação e sistemas de informação. Então, mais do que ser um professor ali, tem um envolvimento pessoal de dedicação e de carinho, né? Por esses cursos e pelo C3. Então, é sempre um prazer a gente estar conversando e discutindo melhorias, né? Avanços, mudanças e novas maneiras de poder fazer uma formação mais ampla para os nossos estudantes, que eles consigam se posicionar de maneira mais rápida e melhor no mundo do trabalho, e que, ao fim e ao cabo, a sociedade tenha melhores profissionais para resolver os problemas dela, né? Que é o nosso grande intuito aqui. Com certeza.